Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma graça que Deus nos concede de nos encontrarmos todos os dias e sempre o nosso encontro é ao redor da palavra. Hoje eu quero meditar na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, essa pregada pelo profeta. Na manhã ele pregou duas mensagens no mesmo dia, uma de manhã e outra à noite, mas eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem pregada de manhã a respeito da hora em que nós estamos vivendo, o que a gente chama de o tempo da colheita. Todos nós sabemos que o ministério do Mombrana e de Billy Graham e de Oral Roberts está representado naqueles 3 anjos que apareceram para Abraão. Veja, lá houve 2 que desceram a Sodoma, mas teve um que nunca foi a Sodoma. Ficou apenas com a semente real, que foi Abraão ou que é Abraão. Isso está representando, veja, a mesma coisa que no tempo do fim, que haveria um ministério levantado por Deus, que seria única e exclusivamente para a semente real, e os outros 2 pregariam para os denominacionais, representados pelos evangélicos, Billy Graham, e os pentecostais, Oral Roberts. Veja, esses 2 ministérios levaram o povo lá em Sodoma e cegaram o povo com o milagre que eles fizeram para que não encontrassem a porta. Veja, e o Mombrana disse que aquele ministério daqueles 2 pregadores representam a Virgem Nécia. E aquele que ficou com Abraão representa, veja, a manifestação do Filho do Homem. Essas 3 sementes que foram plantadas na mesma época e receberam a mesma chuva, que foi a chuva temporã, que foi a chuva do ensinamento, agora também estão recebendo a chuva tardia, que é a chuva da colheita. E isso será algo universal, será sobre toda a semente. Veja, São Mateus capítulo 13, a partir do verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, só uma boa semente, e essa é a semente germinada, o eleito. O campo é o mundo. Veja, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Mombrana, lidando com esse assunto de Joel 2, a respeito da chuva, ele explica algo muito grande nessa mensagem a respeito da hora que a gente está vivendo. Veja, eu creio, parágrafo 216, disse ele, melhor, vamos tomar o 214. Agora, estamos ouvindo tantas organizações e tudo mais falando que estamos na chuva tardia. Veja, as denominações e os pentecostais estavam falando dessa chuva. Ele falou, é besteira, não há tal coisa. Por que ele disse isso? Porque eles não tinham mensagem, eles tinham os dons e estavam tentando manufaturar a chuva de Joel 2. Veja, agora algo está acontecendo, eu apenas posso ver isso passar diante de mim. Enquanto ele pregava, ele estava vendo visões. Realmente captei o Espírito. Veja, amém? Eu sei que isso é a verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Uma visão vem apenas se movendo e vindo, dificilmente poderei transmiti-la aqui. Todas as vezes que olho, eu a vejo apenas se movendo em cima da minha frente, assim, e desaparece e se move para esse lado. Tenho tentado observar alguns companheiros assentados aqui embaixo, olho para todos os lados que olho, parece que está ali. Então veja, correto. Vamos voltar e tentar isso outra vez. Agora, estar certo que a tenho ali. Eu não sei exatamente o que aconteceu por aquela fila. Veja,
eu creio que está próximo o tempo da colheita. As sementes foram plantadas. As sementes denominacionais da igreja, tais como evangélicos, como os batistas, presbiterianos, luteranos e as sementes pentecostais. Foram plantadas na organização pentecostal através de grandes homens como Oral Roberts, Tony Hicks e Tony Osborne, grandes homens de Deus. E eu creio que a palavra de Deus foi plantada inadulterável. Então veja, 3 sementes. Longe de qualquer dessas organizações, veja, a verdadeira palavra, e esse é o problema. A semente da planta deve ser regada antes que ela possa crescer. A água tem que cair antes que a semente que foi plantada possa crescer. Agora bem, você diz, irmão Brana, foi nosso... eu sei, isso é certo, captando o seu pensamento. Agora, você simplesmente não pode esconder isso agora, correto? Estão cuidando, então cuidado com o que você está pensando. O Brana, enquanto estava pregando, ele estava captando os pensamentos no meio da audiência. Veja, nos dias da voz do 7º anjo, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela pode discernir os pensamentos do coração. Agora, a semente deve ser plantada e então deve ser regada em ordem para que possa crescer. Agora você diz, bem, irmão Brana, eu vou expressar seus pensamentos. Nós recebemos a água, assim seja, isso é correto. Você obteve a água. Você alguma vez já plantou repolho ou qualquer coisa, ou sementes, ou algo assim? Eles não precisam de água só derramada um pouquinho, correto? Mas agora espere, o que obtivemos naquele tempo do plantio? A chuva temporã. Ou você diz, irmão Brana, é besteira. Agora espere um momento. Tome a palavra temporã em Joel 2 e veja se a palavra hebraica. Vá no hebreu e veja se você deseja anotá-lo. Mouré. Apanhe a palavra hebraica e a interprete e veja o que significa mouré. Mouré significa ensinamento. A chuva do ensinamento passou. A chuva do ensinamento denominacional passou. Eles dizem, entre aspas, mais 1.044 no ano, 1944. Batistas, fulano de tal e ciclano, membros de igreja. Oral Roberts e seus irmãos com o movimento pentecostal e ecumênico, ou o grande movimento pentecostal, e moveu entre milhões. Isso é certo. E a semente caiu, a palavra, para a minoria. Então veja, os evangélicos estavam se jactanciando que tinham 1 milhão a mais. Os pentecostais também, por causa dos dons. Mas ele disse, a palavra foi semeada para a minoria. Veja, agora observe, recorde, a palavra mouré significa ensinamento. Veja, ensinamento, a chuva temporã, ali diz a chuva mouré, a chuva de ensinamento. A chuva do ensinamento caiu. Haveria um ensinador de justiça. Esse é o anjo de Apocalipse 10:7. Veja, Billy Graham atingiu o mundo, os pentecostais atingiram o mundo e a palavra tem atingido o mundo. Agora, qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. Então, a Bana fala de uma chuva tardia para a hora do arrebatamento. E aí, quando ela produz seus frutos, e eu espero que você tenha entendido isso. Então, o tipo de semente que você tem plantado no seu campo será o tipo de lavoura que você colherá. Se as denominações desejam mais membros, é isso que elas obterão. E é isso que elas têm obtido. Os pentecostais desejam mais pentecostais, é isso que eles obterão. Mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus, que estão vindo através, veja, observe, veja aquela grande chuva tardia que virá. Como passa sobre os muros e salta, e seria como um exército chegando. Espere só um momento. O tipo de colheita que você observará será conforme a sua espécie. Veja, os 2 tipos denominacionais. Você compreende? O Banda estava falando com pregadores nessa hora, ele estava captando os pensamentos que eles estavam na mente, na hora em que ele estava pregando, ele estava vendo visões. Os 2 tipos denominacionais se unirão para irem a Sodoma. Mas a palavra ficará com o eleito, a semente real. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 anjos desceram,
2 ministros ungidos descer até Sodoma para tentar tirar um homem que havia se apostatado. Quem era esse homem? Ló. Ele tinha um pouquinho de Deus em si. E a sua esposa, sua noiva, vocês sabem o que aconteceu com ela? Ela foi desfavorecida. E veja as suas filhas. E veja o que se desenvolveu depois que eles saíram. Sempre há um cabelo no pãozinho. Falando do incesto entre o pai e as filhas. Veja, você sabe que isso é certo. Mas desculpe essa expressão. Mas você sabe, uma coisa improvisada. Isso sempre foi. Nós sabemos disso. Agora você não pode negar a palavra de Deus. Mas havia um que permaneceu com Abraão e que deu um sinal. Correto? Está bem. Um ficou para trás. Veja, de que foi Abraão e seu grupo chamado? É a semente eleita. Veja, que nunca desceu até Sodoma. Eles eram peregrinos. E eles peregrinaram aqui, peregrinaram ali. E eles peregrinaram lá, peregrinaram acolá. Interdenominacionais. Mas a denominação desceu e fez para si uma cidade. E Ló se tornou o sacerdote, ou o bispo. Você sabe, seja o que for que era ali. Homem poderoso, assentado na cidade e sendo juiz. Que diz o bispo, o presbítero de estado. Nós não queremos aquele sujeito no nosso meio. Não, senhor. Ele discorda com a nossa teologia, não podemos ter isso. Ló sofria, se angustiava. Ali está o velho Ló. Ali está ele assentado. Se ele não porta as credenciais do nosso grupo, nós não o teremos de forma alguma. Veja, quem te fez juízo sobre a casa de Deus, seu híbrido? A palavra de Deus está pregada de qualquer modo. Então veja que tipo de colheita eles terão. Esse sistema organizado, representado por Ló, um homem justo, que queria endireitar a cidade, que queria mudar as leis, melhorar as escolas, melhorar o sistema político, o sistema da segurança pública e assim por diante. Veja, 2 pregadores tentando tirar de lá ele, mas foram arrastados para fora pelas mãos. E vamos lembrar que quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Billy Graham, representando essa virginécia, morreu em 2018. E agora já temos o rei do norte se levantando, que foi levantado por Deus para vingar o sangue. Veja, o sangue dos santos. Veja, jogará sua bomba em cima dos Estados Unidos, em cima da Igreja Católica, de acordo com a visão que teve o profeta. Meu irmão, Deus te abençoe. É mais tarde do que nós pensamos. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.